lembrando que existe o louvor, mas o louvor deve nos levar à oração melhor, a um patamar superior, deve nos levar à adoração. O louvor é a escada que nos transporta para cima, para nos levar à adoração. Então muita gente, e a maioria das pessoas hoje, louvam muito. Os cultos são ocupados com 70% de louvor. Mas na hora que era para levar-nos à adoração, o louvor acaba. Não existe adoração. É preciso que nós aí dividamos melhor esse tempo, que nós saibamos que o mais importante é adorar. Deus procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Então sempre nós devemos buscar essa adoração a Deus. Primeiro nós louvamos, agradecendo a Deus pelas coisas que Ele fez, e depois nós vamos adorar a Deus pelo que Ele é. Então, Ele é o Deus todo-poderoso, cheio de amor, de misericórdia, é o Deus que está presente em nossa vida, está presente em toda parte. É o Deus que conhece todos os nossos pensamentos e intenções, sabe todas as coisas do passado, do presente e do futuro. E é o Deus que pode qualquer coisa, tem poder para realizar qualquer coisa que seja necessária. Então, devemos sempre nos lembrar disso. Tópico 2 aí, a oração da fé. A orientação de se chamar os presbíteros ou anciãos da comunidade cristã para orar por um enfermo e ungir-o com azeite, denota a ideia de respeito que os crentes tinham com esses ministros. Os presbíteros serviam o povo de Deus com alegria. Isso também indica que a atitude de ungir o enfermo com óleo não deve ser banalizada em nosso meio. Hoje as pessoas ungem bens materiais, bairros e até cidades. Isso é esoterismo. A base bíblica e o Novo Testamento fala do acolhimento ao enfermo para que ele seja curado. E a oração da fé, que além de curar o doente, faz com que ele sinta igualmente o perdão dos seus pecados. Então sempre que alguém estava doente ou enfermo, era chamado então o líder ou os líderes, né? Os presbíteros aqui indicam a liderança da igreja. E eles faziam o quê? Eles iam até o enfermo ou doente, levavam o óleo ou azeite e ungiam esse enfermo ou doente. Não é o óleo, colocar o óleo na ferida que está falando aqui. Porque está falando aqui de oração. A oração da fé que curava o doente, não era o óleo. Embora o óleo, naquele tempo, era usado para colocar nas feridas. Mas não está falando disso. Não está dizendo aqui, e o óleo era colocado nas feridas e o doente era curado. Não, está dizendo que a oração da fé trazia o quê? O poder de Deus, a presença de Deus, o milagre de Deus a esse doente, a esse enfermo. E ele era curado. E se ele tivesse pecado e essa doença fosse um resultado de pecados, o que acontecia? Quando ali havia visita, essa pessoa confessava os pecados. Ele se arrependia dos seus pecados porque ele estava necessitado de ser curado. Então deve haver uma orientação daqueles que ungem com óleo, uma orientação para que as pessoas se arrependam dos seus pecados, para que sejam curados. Então aqui diz que quando se fazia a oração, as doenças e enfermidades eram curadas e os pecados dessas pessoas eram exatamente perdoados. Então acontecia aí a cura da alma e a cura do corpo. E também a cura do espírito, que agora a pessoa estava em comunhão com Deus. Tópico 3, oração e confissão. Esse é um texto maravilhoso, mas infelizmente desprezado por muitos. Ele rechaça a confissão entre os irmãos. É um incentivo à koinonia, ou seja, à união e ao amor fraternal entre os salvos. Como todos somos pecadores, em vez de acusarmos uns aos outros, devemos realizar confissões públicas para ajudarmos mutuamente. Uma vez confessada a nossa culpa e tendo orado uns pelos outros, seremos sarados. Tiago lança ainda a mão do conhecido profeta Elias, para mostrar que até mesmo um homem como ele, que foi usado poderosamente por Deus, era igual a nós e sujeito às mesmas paixões. Todavia, o profeta orou e Deus ouviu o seu clamor. De fato, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então veja bem que aqui Tiago ensina que nós devemos orar uns pelos outros. E quando a pessoa está doente ou enfermo, ele pode ter causado essa doença enferma por um pecado. E ele aconselha que sempre haja então a confissão de pecados, que as pessoas que vão visitar essa pessoa, leve essa pessoa a confessar os seus pecados. Então, o que vai haver? Todos ali vão orar por essa pessoa, vão interceder por essa pessoa,
ela vai se arrepender dos seus pecados e voltar à comunhão com Deus, comunhão com a igreja. Vai ser curado e ao mesmo tempo restaurado espiritualmente. Então, é um ensino de Tiago que nós possamos confessar os nossos pecados uns aos outros. E Tiago fala também da força da oração de um justo, de um crente. Porque Deus está ouvindo a nossa oração e Deus responde a nossa oração, desde que nós oremos com fé, acreditando realmente que Deus está presente, que Deus nos usa como instrumentos seus. E ele dá o exemplo de Elias e diz que Elias era homem como nós e Deus atendia a oração de Elias. E Deus não atendeu só a oração de Elias, fazendo aí que não chovesse, depois chovesse, não. Até a oração de maldição, de morte, Deus atendeu. Quando Elias disse para que fogo descesse do céu sobre os soldados ali, desceu e matou-os. Então Deus atendeu a oração. Veja bem. E Tiago está dizendo que Elias era homem como nós, sujeito às mesmas paixões. E uma das paixões foi essa aí. Imagine, mandar matar, destruir soldados que eram empregados, que estavam vindo de ordem do rei para prendê-lo. Mas Deus atendeu. Então nós devemos tomar até cuidado com a oração, porque Jesus disse que nós devemos amar os nossos inimigos, orar por eles e não destruí-los, não pedir a Deus para matá-los, porque muitas vezes Deus pode até atender. Então veja bem, aí a responsabilidade de um crente na oração. Não ore, por muitas coisas você não deve orar. Parte 3, a importância da conversão de um irmão. Tópico 1, o cuidado de uns para com os outros. Tópico 2, a proximidade do ensino de Tiago com o de Jesus. Tópico 1, então, o cuidado de uns para com os outros. Nos versículos finais da epístola, a conversão é ilustrada como literalmente retornar à verdade original, da qual alguém um dia se afastou. A mensagem é bem clara: só podemos alcançar quem se desviou da verdade se formos em busca de tal pessoa. Para ir, precisamos exercer um cuidado especial e amoroso de uns para com os outros. Filipenses 2,4. Então existe aqui duas possibilidades. A primeira, quando alguém se desvia, se afasta da igreja e manda chamar, quando está doente, né, ou com problema, aí manda chamar, aí os presbíteros, os líderes. E quando não acontece isso, Tiago então aconselha que nós devemos ir até a pessoa para trazê-la de volta para Deus, para trazê-la de volta à comunhão com a igreja. Então nós devemos ir até a pessoa. Isso é coisa que a igreja tem que colocar como primordial, como importante. E muitas vezes não acontece. Na maioria das vezes não acontece. As pessoas se afastam e não são visitadas. E se nós olharmos, talvez as nossas igrejas, elas estejam aí com 50% dos crentes que deveriam estar ali. Porque os outros 50% estão desviados, afastados. Às vezes por uma palavra áspera, às vezes por coisas bem simplesinhas, talvez por causa de uma doutrina que foi dada, por causa de uma palavra que foi dada e serviu para essa pessoa. Então ele achou que a pregação estava sendo para ele. Às vezes por causa de um comentário de um irmão, alguma coisa. Sempre a gente visita as pessoas que estão afastadas da igreja e descobre que por causa de coisa mesmo que você considera coisa boba, besta, e a pessoa saiu da igreja e não voltou mais. Então existem muitas pessoas que estão afastadas da igreja por banalidades, mas porque não são visitadas, continuam afastadas da igreja e acabam falando mal da igreja e acabam cometendo então pecado, adoecendo. Muitas morrem nessa situação por falta de visita. Então é preciso visitar essas pessoas. O professor da escola bíblica dominical deve estar atento aos seus alunos e visitá-los quando eles faltarem à escola bíblica dominical.
quando perceberem que não estão indo para o culto também, visite essas pessoas, traga-os de volta imediatamente. É uma bênção quando alguém faz isso. Não vá visitar para acusar a pessoa, você está visitando para trazê-la de volta para a igreja. Então vá com muito amor, muita paciência, muita dedicação. Então aí está bem claro que não existe esse negócio de a pessoa, não, ele aceitou Jesus, está salvo, salvo para sempre. Não. A pessoa pode se desviar. Então tomemos cuidado com essa falsa doutrina que existe por aí. Então Tiago está dizendo bem claro que uma pessoa aceitou Jesus como Senhor e Salvador, congregou, estava salvo, feliz, em comunhão com Deus, e essa pessoa pode se desviar totalmente da igreja e do Evangelho e do Senhor Jesus. Nós temos que ir atrás dessas pessoas, e muitas vezes ninguém vai atrás porque acha, não, ele sabe a verdade, ele já sabe tudo, ele não precisa de visita, não precisa insistir com ele, deixa para lá. E perdemos a alma dessa pessoa. Nós estamos chegando numa época que temos mais desviados do que crentes na igreja. Tópico 2, a proximidade do ensino de Tiago com o de Jesus. É importante ressaltarmos que o ensino da Epístola de Tiago encontra-se em plena harmonia com o Evangelho de Jesus. Marcos 12, 30 e 31. Com muita clareza, percebemos que o fio condutor que perpassa toda a epístola é justamente o da lei do amor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração e o teu próximo como a ti mesmo. Então nós vemos aí que a epístola de Tiago ela é baseada principalmente no Sermão da Montanha. E ela é baseada totalmente nos ensinos de Jesus. Então quando nós vemos na epístola de Tiago aí, esse visitar o irmão, trazê-lo de volta, esse é um ensino que está de acordo com o que Jesus ensinou. Que nós devemos ir atrás da pessoa, devemos falar com ela, fazer de tudo para ela voltar à comunhão com Deus. Se ela não quiser, nós estamos em particular. Se ela não quiser, nós vamos com outras testemunhas. Se não quiser, mesmo assim, nós comunicamos isso à igreja. Alguém está ofendido com você, você deve ir até essa pessoa. É isso que nós fazemos, que devemos fazer. Devemos ir até a pessoa e fazer com que ela seja restaurada. Então qual é o princípio básico da epístola de Tiago então? Amar a Deus sobre todas as coisas, em primeiro lugar. E a segunda coisa, amar ao próximo como a nós mesmos. Então é uma tarefa difícil que nós temos de cumprir nossa vida cristã. Não é fácil. Então nós vamos ter que deixar muita coisa. Nós vamos ter que muitas vezes deixar até o que é normal, que é certo, até que é até direito nosso. Nós vamos ter que deixar. Muitas coisas nós vamos ter que nos esforçar por fazermos para que as pessoas sejam abençoadas, sejam salvas. Então a vida cristã é uma vida que nós vivemos para os outros, não é para nós. Nós não visamos o lucro pessoal, o bem-estar pessoal. Nós visamos a salvação das pessoas, o bem-estar das pessoas. Então tudo nós fazemos para o bem dos outros. E sempre nos lembrarmos que quando nós fazemos isso a alguém, nós estamos fazendo ao próprio Cristo. Então visitar os enfermos, os doentes, as viúvas, os órfãos, abençoar, ajudar os pobres necessitados, visitar os encarcerados, tudo isso, quando nós fazemos, nós estamos fazendo ao próprio Jesus. Na verdade, estamos sendo aí apenas instrumentos de Deus para que o seu amor seja demonstrado a essas pessoas. A conclusão aí diz o seguinte: chegamos ao fim do estudo panorâmico e conciso da Epístola de Tiago. Que cada professor, igualmente cada aluno, não importando a idade, cresça mais em Cristo, para a glória e o louvor de Deus Pai. O nosso desejo é que a Igreja do Senhor cresça diariamente no temor de Deus e sua santidade, demonstrando a fé em Cristo Jesus,